Se há um smartphone no mercado hoje capaz de bater de frente com o iPhone 5 da Apple e o Galaxy S3 da Samsung, esse aparelho é o Nokia Lumia 920. A principal aposta da empresa finlandesa, que utiliza em plena forma os recursos do Windows Phone 8, é também uma tentativa da Microsoft de se firmar no segmento de sistemas operacionais mobile, uma tarefa bem difícil graças aos seus concorrentes de peso. Buscando competitividade, a Nokia posicionou o produto lado a lado com seus principais concorrentes, alinhando inclusive a mesma faixa de preço para o lançamento do smartphone. A análise em detalhes do Nokia Lumia 920, o principal smartphone com Windows Phone disponível no mercado, é o que você confere agora. Resposta rápida e precisa aos toques na tela e a integração entre o hardware do Nokia Lumia 920 e o Windows Phone 8 da Microsoft é simplesmente perfeita. Deslizar os dedos no visor do aparelho é uma experiência agradável e bastante suave. A sensibilidade parece ter sido configurada na medida certa, o que resulta em uma ótima usabilidade do modelo. O processador dual-core de 1.5 GHz é mais do que o suficiente para garantir a estabilidade do SO, que em nenhum momento apresentou engasgos ou travamentos. Porém, devemos ressaltar que o número restrito de apps que exigem muito da capacidade de processamento do aparelho torna mais cômoda a administração dessa estabilidade. A sensação que se tem ao ver o Lumia 920 é que você está diante de um aparelho robusto e resistente, com um acabamento final impecável. Aliás, se o Galaxy S3 pode ser considerado frágil por sua traseira de plástico e o iPhone 5 é suscetível a riscos por conta da sua estrutura externa, o Lumia 920 foge desses dois problemas, apresentando um produto duro na queda e que honra a tradição da Nokia em construir aparelhos resistentes. Na lateral direita do aparelho, há 3 botões físicos: volume, power e um terceiro dedicado exclusivamente para ativar a câmera. Você pode utilizá-lo mesmo que o aparelho esteja bloqueado, ou seja, não é necessário passar pela tela inicial para chegar até a opção da câmera, o que diminui uma etapa do processo. Entre todos os elementos do Nokia Lumia 920, um dos que mais foram destacados pela propaganda da empresa finlandesa foi a sua câmera. Sem sombra de dúvidas, podemos ser categóricos ao afirmar que a câmera traseira presente no Nokia Lumia é ótima. Para os usuários convencionais, certamente ela vai atender a todas as necessidades, tanto para fotografias diurnas quanto para captura de imagens noturnas. Em condições naturais de iluminação, nas fotos tiradas com o Lumia 920, o balanço de branco automático atenua de certa forma o contraste, tornando a foto menos realista, por exemplo, do que a tirada com o iPhone 5. Vale ressaltar que, como se trata de um recurso automático, é natural que, dependendo do elemento focado em algumas fotos, isso se sobressaia menos, resultando em mais contraste e nitidez. Já nas fotos capturadas em ambientes completamente escuros, essa correção se mostra um excelente diferencial, garantindo maior fidelidade de cores ao objeto retratado. O sistema de estabilização em vídeos do Nokia Lumia 920 não deixa imagens tremidas perfeitas, mas faz com que os movimentos sejam muito mais suaves. Ao fazer um movimento brusco com a câmera de outros smartphones, por exemplo, é natural que as imagens fiquem borradas e disformes durante a ação. Essa não é uma característica exclusiva do Nokia Lumia 920, mas não podemos deixar de mencionar os aplicativos exclusivos da Nokia que acompanham esta versão do aparelho. São eles Nokia Care, Nokia Lente, Nokia Mapas e Nokia Música. Todos eles acrescentam funcionalidades úteis para o usuário, tornando a experiência de uso do sistema operacional mais agradável. A bateria é outro quesito em que o Nokia Lumia 920 se sai muito bem. A exemplo dos seus principais concorrentes, é possível aguentar com tranquilidade um dia inteiro sem carregar o aparelho, caso seu uso seja moderado, como no acesso à internet via 3G em alguns momentos do dia. Uma inovação trazida pela Nokia em sua linha de aparelhos é a possibilidade de carregamento wireless, ou seja, dispensando o uso de fios. Essa base de carregamento wireless é vendida separadamente e, por conta disso, não podemos testar a eficácia. Entretanto, somente a compatibilidade com esse tipo de tecnologia já é um grande diferencial.
Apesar do design do produto ser um ponto positivo, não podemos deixar de ressaltar um aspecto bastante incômodo, em especial para quem guarda o aparelho no bolso da calça. O Lumia 920 possui cantos quadrados, o que resulta em quinas levemente pontudas. Isso faz com que o produto se torne incômodo de certa forma, em especial ao se sentar. Durante o manuseio do celular, os cantos inferiores também podem agir contra o usuário, revelando-se não tão anatômicos e fazendo com que a pegada do produto possa não ser a melhor possível. Infelizmente, o Windows Phone 8 ainda paga o preço de ser um sistema operacional relativamente novo se comparado aos seus concorrentes, e por conta disso, possui uma biblioteca de apps consideravelmente menor. Para nossos testes, separamos os 5 primeiros colocados entre aplicativos pagos e gratuitos de cada uma das lojas de aplicativos, de Android, iOS e Windows Phone 8. Como alguns são coincidentes entre os mais baixados, a lista final ficou com 27 aplicativos. Destes 27, a loja para Android dispunha de 22, enquanto a loja de iOS encontrou 21 deles. Já no caso do Windows Phone 8, apenas 12 foram encontrados, o que corresponde a menos da metade dos programas. Não é só na aparência externa que o Nokia Lumia 920 demonstra ser um aparelho robusto. Entre os celulares top do mercado, ele é também o mais pesado. Seus 185 gramas não são muito se analisarmos o modelo isoladamente, mas, comparado com o iPhone 5, que pesa 112 gramas, vemos que o produto chega a pesar pelo menos 35% a mais. O Nokia Lumia 920 é um aparelho com muito mais qualidades do que defeitos. Porém, seu preço alto, ao menos neste momento, aliado a um sistema operacional que ainda é carente de conteúdo, pode fazer com que seus primeiros passos sejam frustrados. O preço de lançamento no mercado brasileiro é de R$ 2.000. Se por um lado isso o coloca no páreo com os grandes, por outro, isso dá aos consumidores o direito de brigar por um aparelho mais consistente. Nesse ponto, a falta de apps do Windows Phone 8, por exemplo, ainda pesa muito na hora da compra. Quanto ao hardware, entretanto, praticamente não há ressalvas. Em todos os quesitos, o aparelho apresenta um desempenho satisfatório. Se você não se importa com a falta de aplicativos e mesmo de jogos com altíssimo nível gráfico, além de um grande volume de lançamentos, nesse caso, o aparelho da Nokia atende às suas necessidades. A tendência é que esse gargalo diminua com o passar do tempo, e se você está disposto a apostar as suas fichas no produto, pode ficar tranquilo com relação ao hardware. A fama de duro na queda continua caindo como uma luva para a Nokia. Confira também a análise completa no Tecmundo e até nosso próximo vídeo.